Vi essa semana que o padre Fábio de Mello está enfrentando mais uma vez um momento difícil na sua luta contra a depressão. E segundo as suas palavras, ele disse que desta vez, em relação àquela forte crise que enfrentou no ano de 2017, tem sido uma luta muito mais intensa. Isso me despertou a trazer mais uma vez uma reflexão sobre o tema. E eu vou fazer isso através de alguns vídeos, não muito longos, e quem sabe essa minha iniciativa possa levar aí algumas pessoas a refletir sobre o tema, possa se enquadrar aí dentro dessa realidade e, consequentemente, encontrar aí algumas saídas para essa questão tão dolorida para a alma, para a mente, e que atrapalha demais o andamento da nossa trajetória. Vale a pena começar falando sobre a harmonia, que é uma espécie de exigência do corpo e da mente, e é exigido de nós essa harmonia. E tem que caminhar de forma simultânea essa relação da mente com o corpo. E quando eu falo em harmonia, a gente precisa pensar que as realidades da nossa vida, elas não estão separadas, como algumas pessoas, alguns teóricos, até mesmo descrevem, como mente sendo uma realidade, como corpo sendo outra realidade, e aí acaba segmentando, né, todas as condições e as realidades da nossa vida como se fossem blocos separados. E quando eu falo em harmonia, essa harmonia, ela parte basicamente da nossa estrutura, aquilo que a gente chama de físico, todas as nuances e todas as realidades que estão presentes no nosso corpo, mas também com relação a todas essas realidades relacionadas à mente, à nossa psique, e isso tudo tem que funcionar de forma harmônica. Quando alguma dessas realidades aí não funciona, então nós desequilibramos. É como se o nosso corpo fosse uma espécie assim de automóvel que, em função de obstáculos, buracos, ele acaba desbalanceando as suas rodas, e então ele começa também ele fica desalinhado, né? Quem nunca dirigiu um carro aí com problema de balanceamento, que depois de 60, 70, 80 quilômetros por hora ele começa a chacoalhar? Quem não fez aí uma viagem dirigindo e que o carro estava forçando, estava puxando para um lado, e que depois de um tempo de viagem parece que os músculos estão
começando a ficar saturados em função da gente tentar colocar aquele carro na direção certa. É mais ou menos assim, um exemplo bem chulo aqui. É exatamente assim que acontece. E essa falta de harmonia, ela tem inúmeras origens, e desde aspectos genéticos, e essa é uma questão muitas vezes que vai geracional, né? Vai passando de uma geração para outra. Eu, por exemplo, analisando e convivendo com pessoas em um mesmo lugar durante muitos anos, eu pude perceber que algumas famílias tinham esse perfil, não somente no aspecto psicológico, na tendência de ter ali uma depressão, uma ansiedade, mas em outros aspectos mais acentuados, como por exemplo a bipolaridade, como outras doenças relacionadas à mente e à alma humana. Então, às vezes a gente pode já vir com essa espécie de defeito de fábrica, ou então nós podemos, na nossa vivência, podemos ter alguns atritos na nossa realidade existencial, e que o corpo vai responder no sentido de compensar esses atritos, essas machucaduras, trazendo uma resposta mental psicológica. E por alguma razão, em algum momento, talvez em função de alguma perda, talvez em função de algum maltrato, isso pode desencadear, né, uma espécie assim, de gatilho em algum momento da vida. Tudo isso como resposta a essa realidade, né? Porque você vai vivendo e você vai contraindo esses contatos, né? Que nem um jogo de futebol. É uma espécie, uma modalidade de esporte em que você tem esse atrito físico com os outros participantes do jogo. A vida também é assim. E é por isso que muitos de nós carregamos determinadas cicatrizes, né? Eu, por exemplo, tenho muitas cicatrizes no ombro, nas mãos, nas pernas, e que cicatrizes que acabam documentando, registrando quais foram os graus de atritos enfrentados por esse corpo. Vale a pena também ressaltar que cada um de nós tem uma estrutura, tanto física quanto psicológica, que varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que são mais brutas, são casca grossa. Elas estão ali, parece que aptas e preparadas para enfrentarem todo tipo de pancada, e aparentemente parece que ela não traz assim uma resposta tão negativa que a leve a um estado profundo de resposta a esses brutos contatos na vida. Mas há pessoas que são extremamente delicadas. Então nós não somos iguais. Há pessoas que uma simples palavra pode levá-las a um momento doloroso, no que diz respeito aos seus sentimentos. Então são pessoas cujas respostas e estruturas, especialmente psicológicas, são mais frágeis do que outras pessoas. Então a gente precisa levar isso em consideração. E aí, nesse ponto, é muito importante eu perguntar a mim mesmo qual que é o grau de
de resistência que eu possuo em mim, capaz de suportar X libras, né? Vamos imaginar aqui esse outro exemplo aí, que talvez esclarece um pouco, né? Pensar aí num pneu, por exemplo, de bicicleta, que suporta tantas libras, um pneu de carro. Por exemplo, um pneu de avião. Há pneus de alguns aviões aí que eles têm praticamente 2 metros de diâmetro. Então, ali precisa ter muita resistência, né? Eu moro num lugar onde passam muitos caminhões e às vezes para no sinal e é uma subida e às vezes para poder dar aquela primeira partida e romper com a inércia, o motor sofre, mas a gente vê a força da carga que está ali naquela carroceria sendo suportada ali por aqueles pneus. Por isso é necessário que esses pneus eles estejam com a manutenção em dia, estejam dentro do prazo de validade, sejam checados para ver se a quantidade de libra está certa, né? Muitos caminhões modernos hoje têm já um sensor automático que não só indica quais pneus estão ali necessitando de um equilíbrio, como o próprio caminhão tem mecanismos de poder compensar e encher esses pneus. E, por último, eu diria que a gente nasce como uma espécie assim, sob o aspecto do conhecimento, especialmente ligado a essa questão de convívio conosco mesmos, a gente não tem tanta informação. Com certeza, através da vida, e especialmente através do autoconhecimento, é que nós vamos descobrindo tudo aquilo que foi atrito na nossa vida, tudo aquilo que foi impactante, e, consequentemente, as formas que nós vamos aí descobrindo para poder reagir e tentar, de alguma forma, retomar o equilíbrio e aquela harmonia. Eu acredito que a maioria das pessoas, elas têm essa harmonia. Então, são pessoas que não têm nenhum tipo de aptidão para poder se deprimir, para poder viver ansiosa. Eu conheço algumas pessoas que elas são tão tranquilas, estão num nível de harmonia tão grande que elas são pacificadas, né? E convivendo com elas, eu chego a me incomodar. Então essa aqui é uma palavra introdutória. Esse vídeo ele vai seguir com vários outros capítulos, né, vamos dizer assim. E se você está interessado nessa questão aí, eu quero falar um pouquinho mais sobre algumas teorias que eu já pude, através da minha vida, descobrir algumas formas de trazer à tona essa harmonia para mim, e vou também descrever uma situação que a partir de 2020 eu vivi, que me levou a um quadro físico e mental praticamente descontrolado, aonde eu vivi uma forte ansiedade, daquela de desestruturar, insônia, depressão, angústia e pânico e também confusão mental. Então eu espero que vocês acompanhem, e o que eu quero fazer aqui é, de alguma forma, levar essa minha experiência a algumas pessoas que, quem sabe, estão precisando muito refletir, e que cada um aí possa entender que sempre há uma forma de retomar o caminho e de continuar na sua jornada.
Forte abraço, um grande beijo para você e acompanhe então o próximo vídeo. Forte abraço.